Você tem que cumprir ordens de fora. E nesse meio tempo, essa oposição ela parte de duas reduções, basicamente da redução de São Nicolau e da redução de São Miguel. O missioneiro faz cartas ao imperador dizendo: nós até hoje servimos lealmente, durante todo esse tempo nós nunca falhamos, e agora você está nos abandonando. Tem umas cartas impressionantes dos caciques se queixando ao imperador. Esto es lo que hace que no creamos ser esto mandato de nuestro rey. Si el rey supiera el deseo grande que tienen estos portugueses de apartarnos de esta tierra, el deseo de perdernos y lo que nos han afligido y empobrecido. E aí que vai começar todo esse conflito, na qual eles tentaram negociar através dos papéis. Digo, teve primeiro uma batalha dos papéis, depois é que vai ter a guerra propriamente dita. Dios nuestro Señor no es mudable en su voluntad y querer, ni tampoco se puede engañar. De suerte misma es nuestro Santo Rey en esta tierra. Estando en lugar de Dios, no es mudable su voluntad. Por esto, si vinieres, tendremos guerra. Esta guerra queremos nosotros si tú vinieres, y nosotros nos mandaremos contra ti hasta vencerte. E vão alegar exatamente o que? Olha, nós não fomos rendidos pelas armas, nós aceitamos ser vassalos de Espanha, portanto nós não vamos sair dessas terras. E mais, como é que eles iam entregar as terras deles exatamente para os seus inimigos históricos, os portugueses? Eles nunca aceitaram. E aí, a partir de 1754, nós estamos em guerra contra as autoridades espanholas, né, contra as autoridades portuguesas, contra parte da igreja, né. Ele tem a chamada Guerra Guaranítica, que ela começa em 1754 e vai até 1756. É uma rebelião colonial, onde os indígenas foram os principais protagonistas. Não são todas as reduções que se envolvem no conflito. São basicamente 9, 6 do lado oriental e mais 3 do outro lado ali, que tinham fortes vínculos também com essas missões orientais e que tinham instâncias hiervais no que hoje corresponde ao território do Rio Grande do Sul. E os povos lá de Jesus, Trinidade, São Ignácio se envolvem nessa guerra? Não, eles não se envolvem. O Tratado de Madrid não afetou nada eles. Eles dizem: nós reconhecemos que a luta dos nossos irmãos é legítima, mas nós não vamos nos envolver, porque esta guerra não nos pertence. Se todos os guerreiros despovoados tivessem se envolvido, nós teríamos um exército de 20 mil homens para lutar nessa guerra. Olha, nós tivemos apenas 10%, 2.300 mais ou menos. Teve uma primeira tentativa de se atacar o território missioneiro, que foi uma ação conjunta, um movimento de pinça. Tropas espanholas, tropas portuguesas para chegar até as reduções. E os índios também se mobilizam e os portugueses e espanhóis não chegam no território. A situação então dos portugueses foi mais dramática. O Gomes Freire teve que se acampar em cima de árvores para conseguir, cheios do rio Jacuí, os caras vão para cima das árvores, tem gravuras disso. Os soldados sobem para cima das árvores porque não tinha mais onde ficar em terra, de jeito nenhum. Bom, dão marcha atrás, voltam, né? Os portugueses e espanhóis voltam às suas bases. Depois voltam a atacar o território, aí quando forças coligadas, saem atravessando territórios sul-rio-grandenses também, e aí sim vão atacar as reduções. São 5 mil homens, né, luso-hispânicos, né, que estão com todas as armas, tem munições, tem armas, tem gado, tem alimentação, tem carretas, tem tudo. E os indígenas não dispõem de tudo isso. Na visão de vocês, na história de vocês, quem de fato foi o Sepete Araju? Muitos dizem que é uma liderança guarani, outros têm dúvidas, né, de que ele realmente seja guarani, mas enfim, ele é uma liderança indígena que até 1752 nós não temos qualquer informação sobre ele. Então, a partir de 1752 ele começa a defender que a terra é dos indígenas, e o Sepete Araju é muito feliz quando diz isso. Se as missões existem, elas existem porque nossos antepassados aceitaram, quiseram, fizeram acordos. E aí, não só ele, mas em todos os cabildos, eles escrevem: esta terra tem dono. E o Sepete Araju se torna o porta-voz dessa mensagem. Querem que deixemos nossas terras, nossos ervais, nossas estâncias e, enfim, todo o terreno inteiro. Este mandato não é de Deus, senão do demônio. Nosso rei sempre anda pelo caminho de Deus, não do demônio. Ele nunca foi cacique, é outra coisa que aparece muito. Ele tinha um cargo de cabildante, de alferes, chegou à condição de corregedor por sua capacidade de liderar e que já tinha sido aprisionado pelos portugueses e não queria ir para o enfrentamento aberto. Ele temia muito que numa batalha mais campal eles fossem sofrer as baixas que sofreram. Mas a morte do Tio Araju, ela já sinaliza de que a guerra está perdida.
Parece que eles ficam meio acéfalos mesmo nessa questão, não se cria uma outra liderança tão consensuada que tivesse uma voz ativa nesse momento. Quem assume o comando das tropas é o Nicolas Yenguiru, só que o Yenguiru não era um homem de armas, era um homem de letras, era um cara mais de reflexão do que de ação. Mas mesmo assim eles não desistem, eles vão à morte. Sepete Arujum morre 3 dias antes da batalha final, da batalha maior, que é conhecida como a Batalha de Caiboaté, que se dá em 10 de fevereiro, na qual os próprios índios informam que morreram em torno de 1.500 indivíduos. Eles foram massacrados em Caiboaté, eles já estavam vencidos e eles foram passados a fio da espada, sem necessidade. Eles se precipitaram nessa guerra, a gente não sabe exatamente por quê. Eu tenho pensado muito que eles foram para a guerra de maneira um pouco afoita, procurando vingar a própria morte do Cepé, do líder Moro. E ficou fácil a dominação, né? Eles tomam e efetivamente eles escrevem, né? A guerra está vencida, eles estão apaziguados e os rebelados estão mortos. E aí eles tomam a partir de 56. Eles executam o tratado. Os índios são levados para o outro lado do rio, à força. Então o que o missionário não conseguiu no convencimento, o exército faz e leva os índios para o outro lado do rio. As missões são abandonadas. Aí se desfaz o tratado. Os índios têm que voltar com as suas aldeias destruídas. Os próprios jesuítas acabam se indispondo com as cortes, que depois vai resultar, depois da Guerra Guaranítica, né, vai resultar na expulsão dos jesuítas de Portugal em 1759 e na expulsão desses territórios aqui em 1768. Os impérios pedem que o Papa suprima os jesuítas e ele duvida. Eles obrigam o Papa a acabar com os jesuítas. Primeiro o Estado termina, depois eles obrigam o Papa também. Tudo tem a ver com o Tratado de Madrid e com essa reordenação do espaço. Pela primeira vez na história colonial, se fala em limites de fronteira. Nunca tinha se falado sobre isso. As reduções não terminam com a Guerra Guaranítica e nem com a expulsão dos jesuítas. Elas continuam funcionando porque os cabildos seguem operantes. Os índios se autogovernaram através da escrita. Nessa decadência nós temos vários elementos que jogam ao mesmo tempo. Elementos de guerra, elementos de ambiente, elementos de política. E as missões, então, não têm condições de sobreviver. Os índios são simplesmente neste jogo. Eles representam nada. Uma população simples ali no fim do mundo. Nada. Nada. A grande política europeia da pequena Europa. Qual foi o sentido da Guerra Guaranítica? Foi essa luta pela terra, foi toda uma luta para não saírem daqui. Então, se tu pensar por esse lado, eles venceram, porque eles não saíram daqui. Ou seja, as famílias daqueles que morreram, eles podiam dizer, aqueles que morreram por nós conseguiram, foram exitosos, nós continuamos aqui, eles ficaram aqui. Bom, chegamos no fim dessa jornada. Eu ouvi coisas que eu realmente não conhecia. Eu vi um outro ponto de vista da história, que me é totalmente novo. A história surge com a escritura, não? E a escritura é nossa da cultura ocidental, que falam de um processo que não tem só um lado de ver. E isso me faz ter certeza absoluta o quanto é necessário trabalhar os dois lados da história, né? Ter respeito um ao outro enquanto povo, né?